Olá pessoal, boa noite. Tô aqui me conectando no Facebook, me conectando aqui no Instagram, né? Então não sei para onde que eu olho, mas acho que tá tudo certo aqui. Estamos ao vivo hoje, que é dia 10 de junho de 2021. Então a gente está aqui, vamos conversar um pouquinho dentro do nosso tema da semana, que é o medo. E é sempre muito bom estar aqui junto com vocês, podendo estudar, podendo buscar novos conhecimentos. Boa noite, seu Francisco, que está aí com a gente, seja bem-vindo. Boa noite a todos vocês. Eu não consigo ver o nome de todos, né? Mas o que eu vou vendo aqui a gente vai conversando. Para quem não nos conhece, meu nome é Vanice e eu faço parte do grupo espírita fraternal Recomeço, e a nossa casa se localiza ali no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Então vamos dar início aí à nossa conversa, lembrando que hoje vocês podem interagir, podem fazer os seus comentários, suas perguntas, colocar as suas questões e a gente vai conversando em cima disso, né? Então vamos continuar com o tema medo, né? Qual é o seu medo? Do que você tem medo? Todos nós temos muitos medos, né? O medo é uma emoção, mas é uma emoção física, é uma emoção que já está configurada em todo ser biológico do nosso planeta, né? Uma planta, ela tem ali os seus mecanismos de defesa. Um animal também nós podemos observar, né, através dos nossos animais de estimação que estão bem pertinho da gente. Nós conhecemos muito bem os nossos animais e sabemos do que eles têm medo, né? Então todo ser biológico vem configurado, né, no seu sistema fisiológico, no corpo físico, vem configurada essa emoção, porque é uma emoção que nos coloca em alerta, né? É uma emoção física. O nosso corpo está nos alertando de que existe um perigo, de que existe uma ameaça. Então, desde os primórdios da humanidade, né, o homem primitivo, o ser primitivo, ele já era dotado desta emoção medo, né? E isso foi esta emoção a responsável por estarmos aqui hoje, né? Pelo planeta ter evoluído, pelas espécies terem sobrevivido, né? Esta emoção, ela diante de uma ameaça, diante de um perigo iminente, coloca todo o nosso sistema físico em alerta, né? Através do nosso cérebro. São através das conexões neurais, né? O nosso organismo estimula as nossas glândulas a distribuir pelo nosso corpo hormônios que nos colocam totalmente em alerta, né? Então, quando nós estamos diante de um perigo, nós temos, cada um de nós, temos um conjunto de sensações físicas que nos põe em alerta e nos avisa do perigo, né? As reações que vêm a partir daí, cada um diante do seu conteúdo, diante daquilo que está vivendo, diante do susto, diante da descarga hormonal ali que está sendo despejada no nosso sangue, cada um vai ter uma reação, né? Então, às vezes o nosso coração dispara,
Às vezes nós sentimos frio, dor de barriga, mãos geladas, cada um, né? Cada situação nos traz uma sensação, né? Que pode ser diferenciada e isso é que vai nos colocar em alerta. Então, é um sistema, digamos assim, de proteção, né? A função primordial do medo é a nossa defesa, sempre foi, né? Através de milhões de anos aí do ser humano, a emoção medo, ela tem a função primordial de nos colocar em defesa, né? E graças a esta emoção é que nós temos a preservação e a integridade do nosso corpo físico. E com isso, né, consequentemente, a perpetuação das espécies, né? Mas então vamos trazendo isso mais para pertinho de nós, né? O entendimento do medo, do nosso medo, porque hoje, né? Nós, seres humanos, seres que estamos tentando ser humanos, nós temos muitos tipos de ameaça, bem diferente da época primitiva da nossa história, né? Naquele período, a ameaça era muito física, né? Diante de um predador, diante da situação climática, né? Que era muito mais difícil das pessoas conviverem com aquela situação toda. Hoje em dia, nos dias de hoje, os nossos medos, eles, como eu já disse, eles foram gourmetizados, né? São mais sofisticados os nossos medos. Mas isso porque ao longo do tempo nós estamos progredindo, embora muitas vezes não pareça, né? Todos nós estamos progredindo, estamos sob a lei do progresso. Então, é claro que com o avanço do ser humano, com o avanço da inteligência do ser humano, com o avanço da tecnologia, as ameaças elas são diversas e bem diferentes, né? Hoje nós temos muitos tipos de ameaça, ameaça entre aspas, né? De situações que despertam esta emoção do medo em nós, né? E hoje em dia é muito mais mental, muito mais emocional, né, do que física. Sim, física também, né? Nós ainda temos uma constituição física a preservar, né? E que também está em evolução. Mas hoje muito mais nós podemos dizer que nós temos ameaças mais subjetivas até, né? Por exemplo, estamos vivendo hoje a questão da pandemia, né? Então, a ameaça de sermos contaminados pelo vírus, ela é iminente, né? Ela está ali, do ladinho, ela pode estar do nosso lado, ela pode estar dentro da nossa casa, né? Então é assustador. Até para ir no mercado, né, buscar o alimento para nossa subsistência, nós sofremos esta ameaça. Então, quem de nós neste momento não está sob a ação desta emoção tão primitiva, né, e tão constante na nossa vida? Todos nós, né, em algum momento sentimos mais, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, né? E é sobre isso que a gente precisa conversar, sobre a intensidade que nós colocamos nesta emoção, né? Porque todas as emoções, elas têm a sua origem no nosso corpo físico, né? São as nossas conexões neuronais, né, do nosso cérebro
que determinam a emoção que nós vamos sentir, né? Cada emoção nossa está intimamente relacionado a um órgão do nosso corpo. Todos os órgãos do nosso corpo estão relacionados a um tipo de emoção. Então, quando nós deixamos é, uma emoção negativa, muito constante, né? Muito constantemente nós temos aquele tipo de emoção, nós podemos sobrecarregar um órgão do nosso corpo, né? E o medo, o medo, principalmente a emoção medo, desencadeia e mistura-se com outros tipos de emoções, né? Na verdade, a emoção medo desencadeia sentimentos, né? Então, quando nós estamos vivendo uma determinada situação da nossa vida com muito medo, dependendo da situação, aquele medo que nós sentimos constantemente, ele pode desencadear um sentimento de tristeza ou um sentimento de revolta e muita raiva, né? Tudo originando do medo. O medo, ele é quase que um senhor dos nossos sentimentos, né? É a emoção que rege muitos dos nossos sentimentos. Alguns sentimentos escondem a raiz das nossas emoções, que é o medo. Por exemplo, agora nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, né? Este medo que todos nós, quase todos nós temos, né? Que tem pessoas que negam, né? Então aí as pessoas que negam, a gente pode chamar, pode falar que são as pessoas onde o medo, a intensidade do medo nessas pessoas não está lá para cima, está lá para baixo, né? Então também está em desequilíbrio. Mas toda pessoa nesse momento mais em equilíbrio está sentindo medo de se contaminar, né? Quando este medo está desregulado, está desequilibrado, nós vamos para as extremidades, né? Para os excessos. Então, algumas pessoas, eu até anotei aqui, deixa eu ver onde foi que eu anotei aqui, né? Esse medo que nós sentimos nesse momento, ele pode se expressar de formas diferentes em cada um de nós. Então, algumas pessoas negam, porque o medo dessas pessoas está com uma intensidade lá embaixo. É muito raso, o que também não é bom, né? Uma pessoa que não tem medo de nada, ela tá com algum outro desequilíbrio, porque o normal de todo ser humano é ter um pouco de medo, né? O medo em equilíbrio, ele nos traz bom senso, nos traz responsabilidade, porque antes de tomar uma atitude, nós pensamos sobre ela, nós pensamos se estamos no caminho certo, né? Se devemos tomar aquelas resoluções. Então, o medo sempre é importante, ele faz parte do nosso ser, né? Só que a pessoa que está com um nível muito raso neste momento de medo, ela nega a situação, né? Então começa a racionalizar e achar que é tudo besteira, né? E não é bem assim. Algumas pessoas, elas fogem neste momento. O medo, ele é tão intenso que elas fogem da realidade, né? Então, elas não conseguem discernir, né? Elas começam a não conseguem nem mais absorver, por exemplo, as informações que estão sendo passadas, né? Então ela foge, ela fica meio, né, não sabe muito bem o que fazer. Horas ela faz corretamente, horas ela se esquece, ela meio que, né, a mente dela meio que foge da situação. Tem aquelas pessoas que elas vão para a luta, só que se
É assim, todos nós devemos enfrentar, luta no sentido assim de enfrentamento. Então, todos nós neste momento precisamos enfrentar esta situação, só que de uma maneira equilibrada. Se nós não enfrentamos de maneira equilibrada, com o nível de medo, né, nivelado, a gente também perde a mão, né? Então nós começamos a agir com exageros. Como a gente viu muito no começo da pandemia, por exemplo, as pessoas iam buscar álcool gel. Eu não encontrei, teve um momento no começo da pandemia que eu não encontrava álcool gel para comprar, porque as pessoas, né, foram e acabaram com os estoques, né? Então é complicado, né? Quando nós estamos em desequilíbrio, quando o nosso medo, nós perdemos o controle do nosso medo, nós também começamos a ter medidas descabíveis, né? Tudo em excesso ou em escassez, né? Tudo é exagerado. São aquelas pessoas que comentam demais o assunto, aquelas pessoas que não é que gostam, mas comentam tanto até o ponto das pessoas ficarem desesperadas, em pânico, né? Nós temos visto neste momento que a mídia ela traz tantas informações acerca de um único assunto, né? Que outros assuntos acabam ficando para escanteio. Mas neste momento nós temos muitas pessoas que estão com este nível de medo em desequilíbrio, né? Todos nós temos o direito de ter medo e é normal. Nós não podemos nem nos cobrar por isso, né? As pessoas que negam, elas acham que aquelas pessoas que estão com medo não estão corretas, não tem que sentir medo, né? Nós temos que ter pensamento positivo, não, eu não vou pegar. Não é bem assim. Claro, nós temos que manter o nosso nível de vibração o mais elevado possível, né? Sair um pouco desta de buscar informação em excesso. Quando nós buscamos informação em excesso, a nossa mente também começa a desequilibrar, né? O nosso nível também desequilibra. Então nós temos que buscar a informação o suficiente para tomarmos as nossas medidas, né? O medo neste momento, ele é normal. Só que nós não podemos exagerar no valor que ele tem, né? E é o que tem acontecido. O medo tem tomado conta de muitas pessoas, da maioria das pessoas. Então nós temos visto muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas com depressão séria, né? Casos sérios de depressão, porque não estão conseguindo lidar com este medo, né? Acabam ficando muito sozinhas, né? Se afastam das pessoas. Todos esses sintomas em exagero é sinal de que nós estamos com este nível de medo desequilibrado, ou para muito ou para pouco, né? Uma coisa que não se comenta é que aumentaram demais os casos de suicídio neste momento, e pelas mais variadas questões, né? No fundo, também é o medo, né? A causa primordial da maioria dos casos é o medo. Mas existem casos de pessoas que estão se suicidando porque não conseguem lidar com o fato, por exemplo, de ter transmitido a doença para um familiar, por exemplo. Eu já vi casos assim, né? Então tem aumentado muito casos de síndrome do pânico,
E o que é a síndrome do pânico? É o medo exagerado. Quando nós perdemos o controle do nosso nível de medo. Quando nós intensificamos demais esta emoção. Todas as nossas emoções estão sob o nosso controle. Nós temos total controle sobre as nossas emoções. Mas como que nós controlamos as nossas emoções? É uma questão, né? Quando nós estamos com o nosso nível de medo em desequilíbrio, exagerado geralmente também, nós começamos a desenvolver algumas síndromes, né? Até mesmo o aumento de casos de feminicídio que nós estamos constatando durante essa pandemia, neste período de pandemia, muitos casos também têm o foco no medo, né? Muitos casos de relacionamento abusivo também têm o seu início no medo. O medo de perder nos faz querer controlar o outro, né? E aí vai desencadeando processos doentios de relacionamento, de relacionamentos interpessoais também, né? De relacionamentos de amizade, de relacionamentos no nosso trabalho. Todas essas questões também podem estar relacionados com o nosso descontrole emocional, que muitas vezes tem origem no medo que nós não sabemos de onde vem, que nós não sabemos detectar. Por que nós não sabemos detectar? Porque nós não nos conhecemos. Porque na maioria das vezes nós nem Desculpa, gente, sabe o que é? Eu vou falar a verdade. Eu fico olhando para uma câmera e para outra, aí eu acabo perdendo aqui o que eu tô falando. Mas assim, na grande maioria das vezes, nós não conseguimos, não sabemos identificar as nossas emoções. Nós estamos falando do medo, mas todas as outras emoções, né, que nós temos, nós não conseguimos, na maioria das vezes, identificar a origem, né? E como é importante, porque como eu falei, que existem algumas emoções que elas se originam no medo, né? Então, como identificar isso? O primeiro grande passo, o que nós sempre falamos aqui, é buscar o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, melhor, mais fácil fica de eu identificar as minhas questões, tanto positivas quanto negativas. Muito mais fácil fica de eu perceber o que eu estou sentindo, de eu analisar por que eu estou sentindo, onde se originou esse sentimento, da onde está vindo, né? Então, o autoconhecimento é importantíssimo através de terapias, através do próprio conhecimento. Quanto mais nós buscamos conhecimento sobre a vida, né, sobre as questões filosóficas, científicas, não importa qual tipo de estudo, em que linha que nós vamos buscar, mas é importante buscar o conhecimento sobre a vida, o conhecimento, que é o nosso foco aqui, sobre a nossa porção espiritual, né? Porque nós, antes de mais nada, estamos num grupo espírita, né, que é espiritualista, que trata das questões religiosas, sim, porque falamos muito de Deus, falamos de Jesus, né, que é o nosso grande parâmetro, que é a nossa luz, que é o que nós buscamos, né, é a compreensão e a prática dos seus ensinamentos, das suas verdades. Então, nós tratamos aqui de questões religiosas,
toda a, a doutrina espírita, ela é cientificamente comprovada, né? Tudo que se fala dentro da doutrina pode ser comprovado cientificamente. E nada mais totalmente filosófica, né? Por que ela é filosófica? Que eu acho que é a parte mais incrível da doutrina espírita. Porque ela nos traz conhecimento, e estes conhecimentos, aplicando a nós mesmos, nos traz o autoconhecimento, nos faz pensar sobre a vida, nos faz nos inserirmos nesse contexto que nós estudamos, né? Quando nós conseguimos nos colocar diante desses conhecimentos filosóficos, nós estamos tratando do nosso autoconhecimento, né? A doutrina ela nos traz muita informação sobre a parte espiritual nossa, sobre a nossa parte espiritual, porque antes de mais nada, nós somos espírito e estamos aqui por um breve instante. A nossa vida física, material, é apenas um instante. É importantíssima, porque é a nossa ferramenta de transformação, né? A nossa vida aqui encarnados no planeta Terra é a nossa grande ferramenta de transformação, de crescimento, de evolução, mas de evolução, sobretudo espiritual. Toda a evolução física, tecnológica que nós temos, elas são importantes, mas também são apenas degraus para a nossa evolução espiritual. Então, através dos ensinamentos, das informações que nós temos dentro do espiritualismo, dentro da doutrina espírita, nós adquirimos um conhecimento enorme sobre a nossa verdadeira vida, sobre a nossa verdadeira vida espiritual. E como é importante, enquanto estamos aqui na caminhada, buscarmos estas informações e buscarmos a nossa melhora o mais rápido possível. Porque conforme informações que a gente tem, quando a gente desencarna, como que eu posso dizer? A gente vai ter muito mais clareza, né? Se nós tivermos a informação e a prática, né? Não adianta também só a gente estudar. Há 50 anos que eu sou espírita, já li 500 livros, então já sei tudo. Não é assim que funciona, né? Nós precisamos buscar a informação, mas nós precisamos contextualizar esta informação. Nós precisamos colocar em prática na nossa vida. E por que eu estou falando sobre isso? Porque como que nós vamos modular o nosso medo? O medo, ele se inicia na nossa parte física, né? O medo, ele é uma emoção que se inicia no nosso corpo físico. Mas todos os registros que nós trazemos de outras vivências se manifestam nesse corpo físico. O nosso corpo físico é um corpo somático. Então, hoje nós estamos vivendo a nossa melhor versão. Pode ser que nós já tivemos 500 vidas passadas. Hoje, todos nós aqui encarnados, estamos na nossa melhor versão, porque vida após vida nós vamos somando vivências, somando conhecimento, somando energias que vão ficando em nós, né? A nossa vibração hoje, ela também é uma somatória de tudo aquilo que nós já vivemos. Porque quanto mais informação eu trago, quanto mais vivência eu trago, mais conteúdo eu tenho registrado no meu perispírito, no meu inconsciente.
né? E isso já dá até uma brecha para a gente falar sobre alguns medos que não são muito, como que eu posso dizer assim? Ah, eu tenho um medo escandaloso, por exemplo, eu tenho um medo escandaloso de água, né? De mar, vamos dizer assim. Só que nunca me aconteceu nada, né? Entre aspas, nunca me aconteceu nada nessa vida que eu me lembre. Eu não tenho nenhum registro na minha memória que me faça pensar que eu possa ter tido medo. Eu nunca entrei no mar, eu nunca tive um acidente no mar, nunca me aconteceu nada, eu nunca passei de navio. Por que eu tenho tanto medo? E existem milhares de medos que nós podemos ter nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa que tem um medo horrendo de andar de avião e ela nunca andou de avião, né? Então, da onde que vem esses medos que nós nem sabemos da onde veio? Às vezes uma criança, e nós temos que prestar muita atenção nas crianças. As crianças às vezes apontam medos que nós fazemos pouco, né? Às vezes repreendemos a criança porque ela está falando que ela tem medo de algo, que ela está vendo algo. Nós repreendemos, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque principalmente os pais, né, ou os tutores, as pessoas que cuidam, professores, não importa, né? A pessoa que está ali por alguns momentos cuidando, que é responsável pela criança, nós transmitimos muita informação para a criança, nós transmitimos crenças que a criança vai levar para a sua vida toda. A criança registra e ela pode levar esses registros para outras vidas até. Ela pode arrastar durante toda a sua vida aqueles registros e levar esses registros para outras vidas. Todas as nossas ações, né, enquanto aqui encarnados, elas são apenas de 5 a 10% conscientes. Nós sabemos por que estamos agindo de determinada maneira, né? Porque eu acredito nisso, porque eu acredito naquele outro, de 5 a 10% somente. Os outros 90% das nossas ações, das nossas atitudes, elas são baseadas no nosso inconsciente. E de onde vem este inconsciente? Vem desde que nós estamos ali no ventre de nossa mãe, nós já vamos registrando, né? O nosso espírito já está ali ligado e já começa a fazer os seus registros. Mas muito deste inconsciente que nós temos vem de outras vidas, que é aquilo que eu falei, todas as vivências vão sendo somadas. Todas as informações das vivências passadas, elas ficam ali arquivadas no nosso inconsciente. Então, muitas das nossas ações são automáticas. E por que são automáticas? Da onde estão vindo? Estão vindo desses registros inconscientes. E estes registros que nós não conseguimos acessar de uma forma assim fácil, né? Nós conseguimos, mas através de algumas técnicas, né? Esses registros, dependendo do teor desses registros, eles nos causam medo. Muitos dos medos que nós trazemos hoje estão baseados nesses registros que nós temos, né? Então, a importância de nós buscarmos algumas ferramentas que vão nos auxiliar a compreender melhor os nossos medos. Cada um de nós trazemos os nossos medos de forma diferente, né? Eu dei o exemplo agora da pandemia, né? Cada um se encaixa aí num tipo de medo, numa intensidade de medo. Acho que a maioria de nós, bom, nem sei, a gente vê tanto disparate que eu não sei dizer em qual que a gente se encaixa, né? Acho que tem momentos também, tem momentos em que nós vamos à luta, nós enfrentamos, tem momentos em que nós negamos,
né? Então não dá para generalizar, né? Cada um de nós temos o nosso conteúdo, a nossa forma de pensar, né? Mas o medo, ele é uma constante na nossa vida. Em todas as situações da nossa vida, ele pode estar presente e ele pode estar nos paralisando, né? O medo, a maior função do medo, na maior função não, mas o maior efeito que o medo nos causa é a paralisia, né? Quando o medo ele é muito intenso, quando ele está muito enraizado em nós, principalmente os medos que nós trazemos lá no nosso inconsciente, eles costumam nos paralisar e nós deixamos de viver como nós poderíamos viver intensamente, nos entregando a cada momento da nossa vida, né? Até no Evangelho tem no capítulo 16, onde fala, um capítulo bem interessante até, né, que nós poderíamos até correlacionar com esse assunto. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele tem um item aqui que é a parábola dos talentos. E essa parábola, ela fala que um senhor muito rico precisou fazer uma viagem. Então ele deixou os seus servos, né, o pessoal que trabalhava ali para ele, ele encarregou os seus servos de cuidar da sua fortuna. Então, para aquele que era mais esperto tal, ele deu 5 talentos. Talento é a moeda da época, né? Que Jesus usou para exemplificar. Então, para um ele deu 5 talentos, porque ele achou que ele tinha, né, um jeito especial ali para lidar com o dinheiro dele. Para o segundo servo, ele deu 2 talentos. E para o terceiro, ele deu 1 talento. E ele pediu que eles cuidassem muito bem, né, desse dinheiro enquanto ele viajava. Quando ele voltou, os seus servos foram prestar contas do que tinham feito ali, né, com o dinheiro do Senhor. Então, aquele que recebeu 5, ele, ele multiplicou, né, ele entregou para o Senhor 10 talentos, né. O segundo, que recebeu 2 talentos, ele entregou para o seu senhor o dobro também, 4 talentos. E o último servo, que recebeu apenas 1, ele, ele explicou para o senhor que ele ficou com muito medo de perder o talento, o dinheiro do senhor. Então ele enterrou, ele escondeu. Ele devolveu ali 1 talento para o senhor, mas é só aquilo que ele podia devolver. Aquilo que o senhor deu para ele, ele devolveu. Né? E qual é, né, o ensinamento desta parábola? A parábola continua, né? Que aí o Senhor recompensou aqueles que multiplicaram o talento dele e ele, como que eu posso dizer? Ele penalizou aquele que não fez nada com o dinheiro, né? Ele tirou o dinheiro, porque para os 2 que multiplicaram o dinheiro, ele doou o dinheiro multiplicado. Agora, aquele que enterrou e não fez nada com o dinheiro, ele retirou o dinheiro e ainda puniu o seu servo, né? Então, como que nós podemos correlacionar esta parábola com os nossos medos? Né? Inclusive, o servo usou a palavra medo, né, para o seu patrão. Ele falou que ficou com muito medo. Então, o que aconteceu? Esse que teve muito medo. O medo paralisou ele. Ele não teve coragem de fazer nada com aquele dinheiro, de tanto medo de perder, né? De medo de não devolver, não ter condições de devolver, ele paralisou e não fez nada. E os outros multiplicaram. Então, esse senhor é como se fosse Deus. Deus nos dá os seus talentos, né? Quando nós fomos criados, como nós já dissemos,
Nós somos criados com os dons de Deus, né? Nós temos como herança os dons divinos. Nós somos co-criadores. Nós somos filhos do amor. Se nós somos filhos do amor, qual é a herança de Deus para nós? O amor. O que nós fazemos com esses atributos que Deus nos dá? Nós multiplicamos ou nós utilizamos esses dons, esses atributos que Deus nos deu apenas em nosso benefício? Porque quando nós usamos egoisticamente apenas para nós, nós estamos agindo igualzinho aquele servo que ficou com muito medo. Então nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós. Nós não podemos intensificar este medo instintivo que nós já temos. Porque quando nós aumentamos esse medo, né, nós damos muito poder para ele e ele nos paralisa. Então nós precisamos viver conscientemente, buscando cada vez mais consciência, não tendo medo das nossas responsabilidades, né? Porque o grande mal é que nós temos medo de saber. Nós temos medo de ter mais consciência. Porque quanto mais consciência nós temos, quanto mais nós sabemos, mais responsabilidades nós vamos ter. Não é que nós vamos ter mais responsabilidade. A responsabilidade vai ser a mesma. Mas nossa consciência vai nos cobrar. Aí nós vamos saber o que nós precisamos fazer. Nós vamos entender que a responsabilidade é nossa. É isso que a doutrina vem nos dizer. A responsabilidade da nossa vida, a responsabilidade da nossa evolução, a responsabilidade do nosso crescimento como ser humano é somente nossa. Não é dos nossos pais, não é das pessoas que nos prejudicam. Nós temos essa mania de falar, né, que nós temos, eu sou assim, eu tenho esse medo, porque eu tenho trauma da minha infância, porque o meu pai fez isso, porque minha mãe era assim. Isso é apenas desculpa. Nós usamos isso como desculpa. Não é que não aconteceu. Aconteceu, realmente, né? Os pais, as mães, né, os tutores, eles erram sempre. Porque eles também não são perfeitos ainda. Eles também estão crescendo. Na maioria das vezes, eles pecam pelo excesso. Eles dão aquilo que eles têm. Eles fazem aquilo que eles sabem. Isso para todos os pais, né? Eu também sou mãe, né? Então a gente sabe como que é. Hoje eu compreendo muito mais a minha mãe, né? Eu busquei muita compreensão sobre isso. Ela me deu aquilo que ela sabia. Ela deu o melhor dela para mim. E o que eu fiz com isso? O importante não é aquilo que a gente recebeu. É o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. E isso é a vida, isso é a nossa vida. Importante não é os dons que Deus nos deu. É o que nós fazemos com isso. Porque todos nós recebemos. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Alguns sabiamente fazem mais. Outros por ignorância, por inércia, por medo, fazem menos. Né? Então, como eu comecei falando, né, do homem primitivo, que ele tinha esse medo visceral, instintivo, ele agia muito por instinto, né, por aquele medo que emergia instantaneamente dele. E ao longo do desenvolvimento humano, este medo nos acompanhou.
Mas nós estamos num momento hoje da evolução humana, da evolução do nosso planeta, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Nós estamos num momento riquíssimo de crescimento, de transformação, né? O nosso planeta passa por uma transformação e nós também estamos passando por uma transformação. Essa pandemia talvez tenha vindo para nos mostrar isso, para nos impulsionar. Tem algo que nós precisamos fazer diferente, né? De tudo, nós precisamos tirar o melhor. Como eu disse, né? O importante não é o que nós recebemos, não é tanto o que nos acontece, é o que nós fazemos com tudo isso. Como que nós acolhemos esses acontecimentos? Se eu acolher todos esses acontecimentos com medo, né? No caso da pandemia agora, se eu alimentar esse medo, o que vai acontecer comigo? Muito provavelmente eu vou adoecer, eu vou ficar gravemente doente. E às vezes não só do vírus, não é do vírus só que eu tô falando. Como eu disse, tem muitas pessoas que estão depressivas, deprimidas, ou estão com a síndrome do pânico, muito aceleradas, com muito medo, muito ansiosas, né? A ansiedade, né? Nós temos que prestar muita atenção nisso, né? Porque existe um combo perigosíssimo para todos nós em qualquer situação das nossas vidas, que é o medo mais a ansiedade, que é igual a estresse. O estresse, quando nós chegamos no estresse, né, que é o medo mais a ansiedade que gera o estresse, quando nós estamos estressados, o que acontece com o nosso corpo? Ele adoece, né? E aí tem um incontável número de doenças geradas pelo estresse. Porque o estresse no nosso organismo é como se um órgão acotovelasse o outro, sabe? Um belisca o outro, um acotovela o outro, e aí vai gerando um atrito em todo o nosso corpo e nós vamos adoecer, né? A síndrome do pânico é uma dessas doenças e gerada pelo estresse. Então a gente precisa prestar muita atenção, a gente precisa buscar conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? É muito bom esses nossos encontros, é muito bom que vocês conversem com a gente, né? Eu tô vendo aqui que algumas pessoas colocaram aqui Luzia, Darley, a Taninha, a Carolina, a Iracema. O pessoal tá tudo aqui, mas todo mundo quietinho. A Silvani, o seu Francisco, né? Estão todos aqui. Muito legal vocês estarem aqui com a gente, gente. Aqui no Instagram, vocês me desculpam, eu tô aprendendo a mexer, tá? Mas eu tô vendo a Bianca, a Inês, a Su e tem mais gente aí com a gente, né? Deixa eu ver aqui. A Karina, a Camila, a Yara. Muito legal vocês estarem aí com a gente, né? Esse é um momento, é um canal que nós estamos aprendendo a utilizar, né? Olha que legal, né? Todo o desenvolvimento tecnológico culminou neste momento e nós podemos fazer uso dele de uma forma benéfica para todos nós, né? É muito importante nós aprendermos a utilizar a tecnologia a nosso favor, para o nosso crescimento como seres humanos, né? E este é um canal super legal onde nós podemos trocar, tá? Vocês não têm apenas que ficar absorvendo, tá? Vocês podem comentar aqui, vocês podem colocar aí sugestões de temas que vocês querem ouvir,
né? É muito importante nós termos essa troca, é enriquecedor, tá bom? Eu não vou poder me estender porque no Instagram a gente só tem 1 hora, tá? E o tempo já está acabando. Eu falei um monte de abobrinhas, mas espero que algumas dessas abobrinhas nos auxiliem a despertar. Para mim, está sendo muito rico, porque eu preciso ler, eu preciso estudar para falar aqui com vocês. Então, está sendo muito rico para mim, né? Uma coisa muito importante, né, que eu não falei aqui, é que assim, para nós aprendermos a modular o nosso medo, nós temos ferramentas. Então, as leituras do Evangelho, o Evangelho é uma verdadeira cartilha de ética, de moral, de filosofia, né? Então, vamos fazer o Evangelho no lar e aleatoriamente, né, fora daquele dia do nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura, vamos buscar entendimento sobre as palavras de Jesus, né? Mais profundamente, o que realmente ele queria falar para mim. Não fiquem apenas com a interpretação que a gente passa aqui para vocês, né? É importante, né, cada um de nós buscarmos o nosso entendimento. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. O medo é primitivo e importante como sobrevivência, mas deve ser controlado. Exatamente, né? Balta Madri. Muito obrigado pelo seu comentário. É isso daí. É essa mensagem que eu tô tentando passar. O medo é uma emoção primitiva, mas já está no momento de nós aprendermos a controlá-lo, né? Buscar a fé raciocinada, a fé verdadeira nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de tantos mestres de luz que passaram pelo nosso planeta, nos ensinamentos de Chico Xavier, que trouxe muita luz para a nossa vida, né? Tivemos muitos mestres, então é importante nós fortalecermos a nossa fé buscando a verdade destes avatares. Outra ferramenta valiosíssima é a meditação, a prece e a meditação, tá? Eu, né, busquei a minha forma de meditar e eu fiz um misto de prece com meditação. É importantíssimo. A base da meditação é a respiração e nos acalma. Quando você está diante de um medo, quando você está diante de uma ameaça, de um perigo, respira profundamente várias vezes. Isso vai te trazer serenidade. E quando você pratica todos os dias a meditação, assim como você toma banho, assim como você precisa comer, pratique 5, 10 minutos de meditação para começar. Você vai buscando a serenidade que está dentro de você, né? Então, precisamos ter mais confiança no divino, né? Para equilibrar este medo tão importante na nossa vida. Ele é importante, ele é bom, com equilíbrio, tudo na nossa vida. Não pode ser nem para mais e nem para menos. Tem que ser o caminho do meio, o equilíbrio sempre. A Yara está colocando aqui, a doutrina me ensina a ter fé. Com isso, consigo controlar o medo. Exatamente isso. Né? A doutrina, né? Porque é a nossa vibe aqui. Mas se você, por exemplo, está escutando a gente aí, você não conhece a doutrina espírita, você tem um outro tipo, né, de professar a sua fé, você tem uma outra crença, busque nesta sua crença as verdades, né? As informações que ela te traz. Veja se está condizente com uma vida próspera, uma vida intensa, vivida no amor, né? Esse que é o importante. Nós estarmos alicerçados na verdadeira fé, na verdadeira religião que é o amor. Não importa de que forma ela venha para nós. Importa é que seja o amor verdadeiro, né? O amor verdadeiro vai nos levar a um caminho de equilíbrio,
certo? Então, pessoal, grata, grata, grata pela presença de todos vocês aí. Que possamos continuar aqui os nossos encontros, sempre juntos, alinhados, né, num pensamento reflexivo, honestos, vamos ser honestos nesta reflexão, né? Realmente buscar os nossos equívocos, não ter medo de olhar para as nossas deficiências. Não vamos ter medo. Vamos acreditar, vamos ter fé, né? Não tenhamos medo de buscar a nossa verdadeira essência. E juntos nesta caminhada sempre, né? Gratidão por hoje, gratidão por sempre e até a próxima segunda-feira às 20 horas. Obrigado por todos vocês que se conectaram aqui ao Face e ao Instagram. Grata por isso. Um grande beijo a todos vocês e que possamos estar sempre envolvidos nessas energias amorosas, de alegria, tá? Para não ficar doente, é buscar alegria pela vida e gratidão sempre, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo enorme para todos vocês.